MBDA impulsiona novo míssil de ataque profundo a tempo para a Europa se armar. A fabricante pan-europeia de mísseis MBDA está seguindo um cronograma de desenvolvimento agressivo para seu futuro programa de mísseis de cruzeiro e antinavio, com a fase de avaliação sendo finalizada e planos para mover o projeto de arma de ataque de longo alcance, conhecido como FCASW, para o desenvolvimento no ano que vem. A MBDA está trabalhando no que diz serem 2 mísseis complementares como parte do FCASW, um míssil subsônico furtivo e outro que viaja em altas velocidades supersônicas enquanto permanece manobrável. A Itália se juntará ao projeto franco-britânico em 2025 para as fases de desenvolvimento e fabricação. Disse o fabricante de mísseis em um briefing na conferência euronaval na quarta-feira. O retorno de conflitos de alta intensidade na Europa mostra que a capacidade soberana de ataques profundos é essencial para o continente. Enquanto defesas aéreas aprimoradas exigem uma série de tecnologias disruptivas para derrotá-las, de acordo com a MBDA, que também fabrica sistemas de defesa aérea usados pela França, Itália, Inglaterra e outros. Dada a importância estratégica do ataque profundo, o projeto FCASW recebeu um cronograma muito agressivo dos parceiros de lançamento França e Reino Unido, disse a MBDA em um comunicado na quarta-feira. A MBDA colocou mais de 750 pessoas na França e no Reino Unido no FCASW, tornando o maior programa da empresa até então. Mesmo antes da contribuição da Itália, a empresa disse que concluiu uma série de testes em todos os elementos críticos dos mísseis FCASW, descrevendo os resultados como altamente impressionantes. O investimento no programa de armas continua sob o contrato em fase de avaliação com a MBDA, disse a ministra de Aquisições e Indústria de Defesa do Reino Unido, Maria Egler, em resposta a uma pergunta parlamentar em setembro. A empresa diz que o FCASW é o programa de mísseis de ataque profundo mais tecnologicamente avançado atualmente em desenvolvimento. Os 3 países no programa FCASW operarão ambos os mísseis que serão lançados por navio e ar, de acordo com a MBDA. A empresa fabricou o primeiro protótipo do míssil ultrabaixo observável e realizou testes extensivos da assinatura de radiofrequência. E também concluiu testes exaustivos em túnel de vento do sistema de propulsão Ramjet para o míssil supersônico nas instalações da MBDA em Bourges, França. O míssil Ramjet operará em altas velocidades supersônicas, mas abaixo de Mach 5, disseram autoridades da empresa. Outros testes concluídos incluem buscadores avançados, ogivas e aerodinâmica para ambos os mísseis. O design do míssil está cerca de 80% corrigido, com pequenas modificações ainda possíveis, particularmente com a chegada da Itália ao programa, de acordo com o briefing. Os negócios italianos da MBDA são fortes em orientação de mísseis, já fornecendo essa tecnologia para o míssil de defesa aérea Aster e contribuirão com o conhecimento necessário para o programa FCASW, disse a empresa. Os mísseis de ataque terão missões duplas: ataque ao solo, incluindo supressão e destruição de defesas aéreas inimigas e guerra antinavio. A missão primária do míssil supersônico será antinavio, com uma capacidade adicional de ataque ao solo, enquanto a do míssil SEAT será focada em ataque ao solo, com uma missão antinavio adicional, particularmente contra embarcações atracadas. Dentro do portfólio atual de mísseis, a empresa começou a comercializar seu naval Cruise Missile para exportação, com a Itália interessada na integração de arma em uma versão atualizada da fragata multipropósito Frame. Autoridades italianas disseram na Aeronaval esta semana que os novos navios multimissão PPA do país também receberão um míssil de ataque. O míssil comparável ao Tomahawk da Raytheon estava disponível anteriormente apenas para a Marinha Francesa, onde é conhecido como Missile de Cruiser Naval ou
MCDN e equipa as fragatas Frame e os submarinos de ataque nuclear da França. A fabricante de mísseis também está oferecendo uma versão lançada do solo do míssil naval, que foi revelada na feira Eurosatory no início deste ano. O Land Cruiser Missile seria montado em caminhão e poderia ser uma opção de curto prazo para a Europe Long Range Strike Approach, cujos parceiros incluem França, Itália, Reino Unido, Alemanha, Polônia e Suécia, de acordo com a empresa. Países dentro da Europa, assim como de fora, expressaram interesse no LCM. De acordo com funcionários da empresa, os mísseis de cruzeiro navais e terrestres são soluções soberanas que são sem ITAR, portanto não estão sujeitos a restrições sobre o regulamento de tráfico internacional de armas dos Estados Unidos, de acordo com a empresa. A MBDA apresentou uma versão de longo alcance do seu míssil antinavio Exocet, lançado por submarino com o objetivo de fornecer aos submarinos do construtor naval francês Naval Group uma capacidade de autodefesa. O fabricante de mísseis diz que é o único player europeu a fornecer uma capacidade submarina soberana sem equivalente no mercado. Outras novidades apresentadas na Euronaval incluíram uma atualização do míssil antinavio Teseo, usado pela Itália, com o dobro do alcance efetivo, apresentando um novo buscador combinado matriz de varredura eletrônica ativa e tecnologias eletroópticas. O Teseo MK-12 foi testado com sucesso pela Marinha Italiana em 10 de outubro, com a fase de qualificação esperada para o ano que vem, disse a MBDA. A Ucrânia recebeu quase 100 bilhões de ajuda desde 2022. Quem forneceu mais? Pergunta. Os países e organizações ocidentais financiaram o orçamento ucraniano em quase 100 bilhões desde fevereiro de 2022. Ao mesmo tempo, as alocações do ano corrente foram mínimas, uma média de 2,59 bilhões por mês contra 3,54 bilhões no ano passado. A maior fonte de financiamento da Ucrânia é a União Europeia, que transferiu 40,5 bilhões para o orçamento do país em 3 anos. Por outro lado, os Estados Unidos reduziram sua ajuda financeira média mensal em 2,3 vezes, de 912,5 milhões no ano passado para 389,5 milhões neste ano. A assistência financeira ocidental à Ucrânia atingiu cerca de 100 bilhões. Dados em bilhões de 24 de fevereiro de 2022 a 30 de outubro de 2024. União Europeia, 40,5 bilhões. Estados Unidos, 26,8 bilhões. FMI, 11,4 bilhões. Japão, 6,3 bilhões. Canadá, 5,4 bilhões. Inglaterra, 2,6 bilhões. Banco Mundial, 2,1 bilhões. Alemanha, 1,7 bilhão. Outros países da Europa, 1,9 bilhão. Organizações europeias, 0,7 bilhão. Bombardeiros B-52, os Estados Unidos chegaram à Inglaterra para treinamento da OTAN. 3 bombardeiros estratégicos B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos chegaram à base aérea de Fairford, na Inglaterra, no início desta semana, e o 4º avião deve chegar em breve, informou o jornal local Gloucestershire Live nesta sexta-feira, 8 de 11 de 2024. Os 2 primeiros bombardeiros aterrissaram no território britânico na terça-feira e o terceiro ontem, como parte da missão de força-tarefa de bombardeiros na Europa, aponta o jornal. Um teve que pousar para reabastecer e o outro teve um problema técnico, alegadamente devido ao tempo nublado. O 4º está previsto para chegar nos próximos dias, diz o artigo. A implantação planejada há muito tempo está programada para começar com o voo de bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos. É um plano
de voo pré-arquivado através do espaço aéreo internacional. Durante a implantação, as tripulações dos bombardeiros americanos treinarão e operarão ao lado de aliados e parceiros da OTAN por várias semanas, demonstrando o compromisso dos Estados Unidos com a segurança e estabilidade globais, aponta o comunicado da Força Aérea dos Estados Unidos. Em 5 de novembro, o ministro da Defesa da Finlândia, Antti Hakanen, diz que os bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos estavam participando de voos na Finlândia pela segunda vez. Cerca de 20% dos soldados do exército ucraniano desertam devido ao baixo moral, diz mídia. Devido à queda do moral e às baixas contínuas nas forças armadas da Ucrânia, aproximadamente 1/5 dos soldados desertaram das posições, revela a revista The Economist. Conforme observado na publicação, o mês passado foi o pior para as forças armadas ucranianas desde o início da operação militar especial. De acordo com um artigo, na Ucrânia há uma quebra de confiança no exército, na liderança política do país entre o público. O exército enfrenta o colapso do moral dos soldados em algumas das piores zonas do fronte. Uma fonte do Estado-Maior sugere que cerca de 1/5 dos soldados abandonou suas posições, diz o artigo. Enquanto isso, se admite que os militares russos estão avançando em diferentes regiões, libertando cada vez mais territórios, o que afeta ainda mais a moral dos soldados ucranianos. A Ucrânia introduziu a lei marcial em 24 de fevereiro de 2022 e no dia seguinte Zelensky assinou um decreto sobre a mobilização geral. Os homens com idade entre 18 e 60 anos foram impedidos de deixar o país. Em outubro passado, a mídia ucraniana noticiou sobre uma enorme onda de deserções, estimando estes casos entre 30 mil e 60 mil desde o início de 2022. Kiev perdeu cerca de 14 mil militares efetivos em todos os setores do fronte na última semana, diz o Ministério da Defesa da Rússia. As Forças Armadas da Ucrânia perderam cerca de 14 mil militares em toda a linha de frente durante a última semana, informou o Ministério da Defesa da Rússia na sexta-feira, 8 de 11 de 2024. Em particular, as unidades do agrupamento de tropas russas Yug Sul assumiram na última semana o controle do assentamento de Antonovka, da República Popular de Donetsk, tendo repelido 11 ataques, com as forças ucranianas atingindo mais de 4.420 militares e 4 veículos blindados. Na zona operacional do agrupamento russo Severnorte, as Forças Armadas da Ucrânia perderam mais de 2.020 militares durante a semana, diz o Ministério da Defesa da Rússia. O agrupamento de tropas da parte oeste derrotou as formações de 3 brigadas ucranianas, repeliu 32 contra-ataques na última semana. As tropas ucranianas perderam mais de 3.160 militares neste setor. Enquanto isso, a unidade do agrupamento Treza Centra assumiu o controle dos assentamentos de Kurakovka, Vishnevoye, Kremenaya, Balka, na República Popular de Donetsk, durante a última semana, repelindo 61 ataques. O exército ucraniano perdeu aqui mais de 3.440 militares e 2 tanques. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, o agrupamento de Dnepr infligiu danos por fogo às formações ucranianas durante a semana, eliminando até 470 militares, 2 blindados, 8 armas de artilharia, 3 estações de guerra eletrônica e 6 depósitos de munição de campo. O Ministério relatou que 47 militares ucranianos se renderam às unidades russas na última semana. Além disso, os militares russos lançaram 38 ataques combinados com armas de precisão e drones de ataque contra empresas do Complexo Militar Industrial Ucraniano e instalações energéticas usadas para abastecer o exército da Ucrânia e sua infraestrutura. A defesa aérea russa destruiu 290 drones ucranianos durante a semana. No total, desde o início da operação militar especial, o exército russo destruiu 648 aviões, 283 helicópteros, 35.409 veículos aéreos não tripulados, 585 sistemas de mísseis antiaéreos, 19.141 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.481 lançadores múltiplos de foguete, 17.488 peças de artilharia de campanha e morteiros, 28.100 veículos militares especiais.
confronto maior à vista? Pergunta. Analista revela por que Trump quer acabar com o conflito na Ucrânia. O vencedor da eleição presidencial dos Estados Unidos, Donald Trump, quer acabar com o conflito na Ucrânia para iniciar um confronto maior com a China, escreveu na rede social X Brian Berletic, analista de geopolítica e ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos. A única razão pela qual Trump Vance estão falando sobre se retirar da Ucrânia é porque os Estados Unidos estão perdendo lá e eles necessitam todos os recursos disponíveis para iniciar um conflito muito maior com a China, opina o ex-fuzileiro naval. Segundo ele, na política externa dos Estados Unidos, a prioridade da política mudará para a Ásia. A única coisa que realmente vai mudar são as mentiras que são contadas aos cidadãos americanos para convencê-los da necessidade de guerra e justificar os apoiadores de Trump, acrescentou o especialista. Ontem, o The Wall Street Journal informou, citando fontes, que o ciclo próximo de Trump sugeriu congelar o conflito na Ucrânia, criar uma zona desmilitarizada ao longo da linha de frente e fazer novos fornecimentos de armas em troca de promessa de Kiev de não se juntar à OTAN temporariamente. Sistemas de lança-chamas pesados equivalem a várias bombas aéreas em poder destrutivo, diz Rostec. As versões aprimoradas dos sistemas russos de lança-chamas pesados Solnet, Sepek, Tozoshka, que são lançadores múltiplos de foguetes de calibre de 220 mm, já superam algumas bombas aéreas pesadas por seu poder destrutivo, informou o consórcio de defesa estatal Rostec. Uma salva completa da nova versão do sistema, que se tornou um desenvolvimento de máquinas que já provaram sua eficácia supera várias vezes bombas aéreas pesadas como, por exemplo, as ODAB 500P, por seu efeito destrutivo. Isso porque o novo sistema também permitirá atingir com mais eficácia alvos com vários elementos, como as fortificações espalhadas por uma grande área da tela Rostec. Destaca-se que os sistemas Solnet, Sepek e Tozoshka evoluíram seriamente em termos de maior poder de fogo, maior alcance, proteção e automação. Eles foram aprimorados tendo em conta a experiência da utilização em combate na área da operação militar especial, bem como os pedidos dos militares. Segundo indica o consórcio, o sistema Solnet Sepek pode de uma só vez queimar uma área de 4 hectares, já o Tozoshka cobre uma área de 6 hectares, que em termos de eficácia é comparável ao sistema de mísseis táticos operacional Iskander. A Rostec aponta que os sistemas de lança-chamas pesados têm demonstrado alta eficiência no conflito ucraniano. Lançamento histórico na Euronaval 2024. MBDA apresenta o 4000 míssil Exocet, um ícone militar com tecnologia avançada que redefine a segurança naval com precisão e potência. A MBDA comemorou um acontecimento histórico ao apresentar o míssil Exocet de número 4000 na Euronaval, uma das maiores exposições de defesa naval do mundo. O evento contou com a exibição de um modelo especial do míssil, ressaltando os principais componentes que tornam o Exocet uma peça central do arsenal militar. Este míssil, conhecido pela eficácia e precisão em combate, reflete o compromisso da MBDA com a inovação e o avanço tecnológico. Desde seu desenvolvimento inicial nos anos 60 até as versões mais recentes, o Exocet provou ser uma arma de alto desempenho e confiabilidade, utilizado em várias operações e por diferentes forças navais. O Exocet consolidou-se como um dos mísseis antinavio mais respeitados do mercado. A trajetória do Exocet começou em 1967, quando a Nord, sob a liderança do engenheiro Emil Stauff, então diretor da divisão de mísseis, deu início ao desenvolvimento de um míssil antinavio, o MM-38. A visão de Stauff era criar um míssil capaz de proporcionar alto impacto e precisão em combate, o que fez do Exocet um precursor em sua categoria. A Nord uniu forças com a Aerospatiale, consolidando-se como uma potência na tecnologia de mísseis.
O Exocet-M38 entrou em serviço na Marinha Nationale em 1975, tornando-se parte essencial das operações navais da França. A MBDA conseguiu criar uma nova arma e um conceito de defesa que ao longo dos anos se expandiu para diversas versões, cada uma mais moderna e adaptada às exigências militares globais. A linha Exocet é amplamente reconhecida como uma família de mísseis do tipo Dispare e Esqueça, Fire and Forget, desenvolvida para missões com alto nível de eficiência e precisão. O perfil de voo subsônico e a capacidade de voo em baixa altitude, CIA, Skimmer, tornam o Exocet quase imperceptível ao sistema de radar inimigos, oferecendo uma vantagem estratégica em combate. A versatilidade do Exocet permite que ele seja lançado em diferentes plataformas, como navios de superfície, submarinos, aeronaves e baterias costeiras, atendendo a uma ampla gama de operações navais. O míssil Exocet de número 4000 será entregue à Marinha Nationale, consolidando ainda mais a parceria entre a MBDA e a Marinha Francesa. Esse lote simboliza uma conquista quantitativa e compromisso contínuo com a inovação e segurança marítima. A linha Exocet tornou-se uma referência mundial em mísseis antinavio, representando a confiança da França em sua tecnologia de defesa e sua capacidade de proteção em operações militares. Este marco na produção do Exocet reafirma a relevância e a eficácia desse míssil ao longo das décadas, oferecendo à Marinha Francesa uma ferramenta poderosa e confiável. A MBDA, ao celebrar a entrega do 4000 exemplar, reforça o papel de liderança na produção de armamentos e alta tecnologia e destaca a importância do Exocet em missões críticas de defesa naval. Com meio séculos de desenvolvimento e inovação, o Exocet continua a evoluir. Para atender às novas demandas no cenário militar internacional, a celebração do 4000 Exocet na aeronaval evidencia a constante modernização da família de mísseis, adaptando-se às tecnologias emergentes e necessidades estratégicas de seus operadores. A MBDA reafirma assim seu compromisso com a excelência, a segurança e a inovação, garantindo que o Exocet permaneça uma peça central na defesa marítima global. Aliados da OTAN preparam drones marítimos para a tarefa de repelir navios de guerra inimigos. Vários países da OTAN estão buscando novos conceitos navais baseados em drones marítimos programados para manter adversários fora das águas aliadas. Uma cena às utilizadas da Ucrânia contra as armas contra navios russos. As nações da aliança pertencem ao chamado Joint Capability Group for Maritime Unmanned Systems, ou JCGMUS, o grupo criado após a cúpula da OTAN de 2018 em Bruxelas compreende mais de uma dúzia de nações consideradas membros plenos, parceiros ou observadores. Todos os anos, em setembro, os países membros organizam um dos maiores exercícios de experimentação com sistemas navais não tripulados. O exercício é abreviado como REMPMUS, em conjunto com a Marinha Portuguesa, para ajudar a acelerar os testes de tecnologia de drones e interoperabilidade entre os aliados. No ano que vem, a ênfase recairá sobre o uso dos sistemas não tripulados para manter as forças adversárias à distância, uma nova abordagem para o grupo. O roteiro do REMPMUS se concentrará em 2025 na negação marítima não tradicional, que é limitar a liberdade de ação marítima de um adversário, inclusive por meio de anti-acesso, negação diária, capacidades disruptivas e dispersíveis, com base em parte no que vimos na Ucrânia, disse Clay Sauer, presidente do GCGMUS, durante um painel de discussão na exposição de defesa aeronaval aqui em 5 de novembro. Um dos elementos que permitiu à Marinha Ucraniana criar um perímetro anti-acesso foi a implementação de diferentes tipos de embarcações de superfície não tripuladas, que em alguns casos avançam diretamente contra embarcações russas no mar ou no porto para neutralizá-las. Um funcionário da OTAN também acrescentou que uma das ambições para o exercício do ano que vem será entregar um demonstrador do projeto de barreira de guerra anti-submarino, uma iniciativa criada em 2020, liderada pela Inglaterra. A barreira ASW busca desenvolver um demonstrador técnico que compreende sistemas marítimos não tripulados legados e interoperáveis para fornecer com segurança a capacidade de guerra anti-submarino multiplicadores de força, disse Sauer durante sua apresentação. O projeto envolve outros 12 países, incluindo Itália, Canadá, França, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Dinamarca, Holanda, Noruega, Suécia e Austrália. O uso generalizado de drones visto na Ucrânia e todos os domínios estimulou maiores investimentos nessas tecnologias, com muitos países lançando licitações nacionais para adquirir novas plataformas.
Embora a aquisição de mais ativos não tripulados seja uma necessidade para muitas nações, Sauer alertou sobre o risco de lidar com isso sozinho. A necessidade de padrões e interoperabilidade se torna crítica quando você percebe a massa, a escala que os sistemas não tripulados representam. Nunca seremos capazes de gerenciar milhares de ativos como casos e programas individuais, disse ele. Novo míssil hipersônico da Coreia do Norte deixou Washington em alerta. Poderosa arma de alta tecnologia que pode ultrapassar a MESH-5 e desafios mais avançados sistemas de defesa do mundo. Washington alerta. A Coreia do Norte deu um passo surpreendente na corrida armamentista global, revelando ao mundo o seu mais novo míssil hipersônico de médio alcance que usa combustível sólido. Um visual imponente, capacidade de manobras quase imprevisíveis e o Hwasong-Po 16B impressiona pelo design e pela tecnologia de ponta que desafia até os sistemas de defesa mais avançados do mundo. Esse lançamento coloca a Coreia do Norte em uma nova posição estratégica, intensificando as tensões na região e deixando todos em alerta. Descubra os detalhes dessa arma revolucionária que usa combustível sólido e deixou os Estados Unidos em alerta, entendendo o que torna esse míssil uma verdadeira ameaça nos céus. Como de costume, o governo norte-coreano publicou as imagens e vídeos do Hwasong Fu 16B, também conhecido como Hwasong 16B. Juntamente com o comunicado oficial no dia seguinte do lançamento, já era tarde do dia 3 de abril deste ano, na Península Coreana, um anúncio preocupou Washington e o restante do mundo. O transportador elevador lançador TEL de 14 rodas do míssil, batizado como Hwasong 16B, possui uma seção frontal em formato de concha para proteger o veículo de impulso antes do lançamento, oferecendo uma aparência sombria e imponente ao equipamento. O teste foi realizado em uma área nos arredores de Pyongyang, capital da Coreia do Norte, uma localização já utilizada para testes anteriores. O líder do país, Kim Jong-un, acompanhou o evento junto com outras autoridades de alto escalão. O novo míssil promete desafiar os sistemas de defesa mais avançados dos Estados Unidos. De acordo com o comunicado oficial norte-coreano, o míssil atingiu uma altura inicial de 101,1 km e em seguida uma altitude secundária de 72,3 km, percorrendo uma distância de 1.000 km antes de atingir as águas do Mar do Leste da Coreia, também conhecido como Mar do Japão. As autoridades sul-coreanas, por sua vez, estimaram que o alcance total do míssil foi de aproximadamente 600 km. Elas confirmaram se tratar de um míssil balístico de médio alcance, cuja categoria inclui projéteis com alcance de 3.000 a 5.500 km, e mencionaram que a Coreia do Norte provavelmente estava experimentando novas tecnologias de ogivas, embora as informações da Coreia do Norte não possam ser verificadas de forma independente. A descrição do teste com duas altitudes máximas coincide com o funcionamento de armas desse tipo. Os planeadores hipersônicos, que não possuem motor próprio, dependem de foguetes propulsores para atingir as altitudes e velocidades necessárias antes de serem liberados. Após a liberação, o veículo hipersônico segue uma trajetória atmosférica de baixa altitude em velocidades hipersônicas acima de Mach 5 até seu alvo. Esses veículos são projetados para serem altamente manobráveis, permitindo mudanças de direção rápida e variação de altitude durante o trajeto, que, aliado à alta velocidade, cria grandes desafios para sistemas de defesa que tentam rastrear e interceptar a ameaça. O comunicado norte-coreano deixou Washington alerta ao destacar que o teste demonstrou a capacidade do
A ação 16B de realizar manobra de deslizamento e mudar de direção com rapidez. Conhecido também como manobra de trajetória de golfinho, o deslizamento envolve uma elevação que cria degraus descendentes até o alvo. Esta é a capacidade que os mísseis balísticos tradicionais com veículos de reentrada manobráveis também podem ter em menor grau. O Hwasong 16B também foi descrito como tendo valor estratégico militar, uma expressão usada anteriormente pelas autoridades norte-coreanas para descrever sistemas com potencial nuclear, o que preocupou os Estados Unidos e outras nações. No entanto, não há detalhes específicos sobre o tipo de ogiva que o míssil poderia carregar, embora seja provável que ele tenha uma função dual, podendo transportar ogivas convencionais e nucleares. Uma ogiva nuclear, no entanto, seria a prioridade para um sistema de desporte. O comunicado também menciona que o Hwasong 16B possui uma seção propulsora de 2 estágios. Supremacia de defesa dos Estados Unidos ameaçada. A Coreia do Norte vem investindo há anos no desenvolvimento de motores de foguetes de combustível sólido para seu arsenal cada vez mais diversificado de mísseis balísticos. Em comparação com os de combustível líquido, os foguetes de combustível sólido são mais seguros para manuseio e mais fáceis de manter. As propriedades voláteis e corrosivas dos foguetes de combustível líquido impedem que esses mísseis fiquem abastecidos por longos períodos, salvo algumas exceções. Em contrapartida, mísseis de combustível sólido que não requerem reabastecimento antes do lançamento são armas muito mais ágeis e flexíveis, além de mais difíceis de detectar. Vale notar que a Coreia do Norte já testou anteriormente outro míssil balístico com veículo hipersônico de impulso e deslizamento na parte superior, conhecido como Hwasong-8, que no entanto utilizava combustível líquido. A tradução oficial para o inglês dos Estados Unidos do comunicado sobre o Hwasong 16B sugere que a Coreia do Norte pode estar considerando abandonar os mísseis balísticos de combustível líquido e as armas hipersônicas baseadas nesse tipo de propulsor. Especialistas apontam, no entanto, que isso não condiz exatamente com a versão do comunicado em coreano, que menciona de forma mais ampla o trabalho norte-coreano no desenvolvimento de foguetes de combustível sólido para desafiar a defesa de Washington.